Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa roda de conversa. Primeiramente, desejo boas-vindas a todo mundo que nos aguardou esses minutinhos aí. A gente teve alguns probleminhas técnicos, mas já está tudo resolvido, já estamos no ar. Então, para a gente poder, né, contextualizar um pouquinho dessa roda de conversa, né? Então, queria desejar boas-vindas aí também para o Daniel, né, CEO da PaySmart, para a Bruna, representante da Elo, né? Então, hoje a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre práticas do que deu certo, né, no trabalho remoto depois que a gente passou por esse momento de pandemia, né? As duas empresas aí são empresas Great Place to Work, então a gente vai compartilhar hoje com vocês algumas práticas e toda essa linha do tempo que a gente passou, né, em tempos de pandemia. Vou deixar que o Daniel se apresente um pouquinho para vocês. Depois, Bruna, também conta um pouquinho, né, para a gente de quem tu és, o que tu faz hoje na Elo, para depois a gente poder, né, fazer aí algumas perguntas, onde a gente vai ter mais ou menos uns 40 minutos de roda de conversa. E aí, mais lá por final, a gente vai ter uns 20 minutinhos aí para o público indo fazer perguntas. Então, quando vocês estiverem, né, nos ouvindo, façam suas perguntas, que depois lá no final a gente faz aí uma conversa, né, para responder as dúvidas de vocês também. Participem. Daniel, passa a palavra aí. Opa, boa tarde então, pessoal. Eu sou o Daniel, sou um dos fundadores da PaySmart, o CEO da companhia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Algumas pessoas a gente já consegue ver no chat ali, dando boa tarde. Obrigado pela audiência aí. E desculpe aí o começo atrapalhado. Às vezes o isolamento dá essas coisinhas pra gente, mas faz parte a gente justamente resolver esses problemas e seguir adiante. Uma boa tarde a todos aí. Bom, gente, boa tarde a todos. Carol, obrigada pela introdução. Daniel, obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui nessa conversa incrível com vocês para contar como a gente se reinventou nesses últimos meses. Eu estou na Elo há 2 anos, praticamente. Vocês viram aí o nosso vídeo, né? A Elo, empresa 100% brasileira de tecnologia de pagamentos. Então, eu estou muito empolgada mesmo para essa conversa, porque eu sinto muito orgulho de tudo que a gente vem construindo. Hoje, na Elo, eu lidero algumas frentes de clima e cultura, engajamento, comunicação interna. Mas como a gente vai conversar aqui, vocês vão ver que tudo acontece de uma maneira muito multidisciplinar. Então, eu vim aqui representar o time lindo de gente de gestão, que é como a gente chama o nosso RH lá. E é isso, vamos lá, começar a nossa mesa redonda, como disse a Carol. Legal, obrigada, Bruna, obrigada, Daniel. Então, eu vou fazendo algumas perguntas para vocês, e aí, né, eu peço que cada um aí coloque um pouco, né, da sua experiência, da sua percepção, né, e a gente vai trazendo esses assuntos aí, mais um bate-papo bem informal mesmo, né. Então, a primeira pergunta, gente, qual foi a maior preocupação de vocês no início da quarentena? Então, quando lá veio aquela notícia que a gente vai ter que todo mundo para dentro de casa, né? O que aconteceu em cada empresa? Como é que vocês conduziram isso? Quer começar, Dani? Não, começa você, Bruno. Bom, gente, na Elo, faz parte do nosso DNA colocar sempre o cliente no centro. Não importa se o cliente é o portador ou se é o nosso colaborador como cliente interno. E em tudo que a gente faz, a gente coloca as nossas pessoas em primeiro lugar. E definitivamente a nossa primeira preocupação é tornar todo o processo transparente. Então, desde o primeiro momento, a gente quis criar um guia para que as pessoas tirassem todas as dúvidas de como as coisas aconteceriam daquele momento em diante. Nós criamos várias práticas num espaço muito curto de tempo. E o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi um dos grandes ganhos no início da pandemia. Eu vou trazer um exemplo de uma pesquisa que a gente soltou para perguntar, e de uma forma bem aberta e genuína mesmo, como as pessoas estavam se sentindo no início da quarentena. Literalmente, psicologicamente, fisicamente falando. E foi muito legal ver as pessoas se vulnerabilizando e falando sobre os próprios sentimentos e das necessidades dela. Então,
Acho que esse foi o principal pontapé, escutar as pessoas e dar transparência para elas do processo, para que a gente pudesse traçar o nosso plano de ação para a quarentena. Legal. E por aí, Daniel? Acho que do nosso lado, quando a coisa começou e era um momento de muita incerteza ainda, a gente não sabia a extensão do problema, a gente não sabia quanto tempo, a gente não sabia realmente muito ainda, sabia que tinha uma avalanche vindo, mas não sabia os detalhes, né? E aí é natural a gente fica naquele dilema, né? O que fazer primeiro? A gente tem uma operação para manter e a gente tem né, os nossos clientes para atender e tem as pessoas e tem a nossa equipe. E eu gostei muito do que você falou, Bruna, de entender a equipe como um cliente interno, né, que acaba sendo também. Mas a gente, nesse momento de incerteza e de dificuldade, a gente pensou o seguinte, olha, a gente precisa, de alguma forma, proteger a equipe, porque a equipe precisa estar bem para que a gente possa continuar atendendo os clientes. Então, a gente, obviamente, não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, a gente vinha planejando uma situação de ter que fazer um home office compulsório já há algum tempo. A gente vinha acompanhando a situação da pandemia desde o finalzinho de dezembro, na verdade, imaginando que de uma hora ou outra a gente ia sofrer alguma coisa no Brasil. Então a gente tinha um plano bem estruturado de chaveamento para home office. Mas a gente foi ajustando aquele plano, fazendo algumas simulações, etc. E aí chegou um determinado momento que a gente tomou a decisão até um pouco antes dos fechamentos oficiais, assim. Mas a gente tomou a decisão de botar todo mundo em home office, de botar 100% dos times em home office, porque era uma maneira de proteger a equipe e aí também, com isso, garantir que a gente ia conseguir continuar atendendo os clientes, né? Então, acho que teve um pouco dessa visão de dizer assim, agora a gente tem que fazer isso aí. A gente acho que foi muito feliz de ter feito bem no início, assim, de ter feito rapidamente. Legal. E as empresas de vocês já tinham trabalhado com home office antes? E como é que foi essa mudança de chave, né, de ou parcial ou nunca ter trabalhado de home office para um home office 100%? Na Elo, a gente já tinha uma política de trabalho remoto. A gente até foge do nome home office, né? Porque, na verdade, a gente quer dar flexibilidade para as pessoas trabalharem de onde elas quiserem. Isso desde 2019, março de 2019, que foi quando a gente lançou a política. Ela contemplava um dia de trabalho remoto na semana ou 2 meio períodos. E virar a chave para 100% foi um desafio, porque embora a gente já tivesse a política e a gente já tivesse parcialmente preparado para o remoto, uma coisa é alguns colaboradores ao longo da semana ficarem de home office e outra coisa é todo mundo, do dia para a noite, ter que ficar nas suas casas e acessar a rede, sobrecarregar a VPN. Então, a gente teve uma atenção muito forte em relação aos pontos técnicos, né? Deixar muito claro os caminhos, canal de suporte e realmente reforçar toda a nossa parte técnica para suportar esse trabalho remoto de 100% da organização. Legal, Bruna. E aí, Daniel? A gente não tinha uma política super estabelecida de home office, a gente também tinha home office de forma esporádica para algumas pessoas, a gente tem times em São Paulo e Porto Alegre, então a gente já tinha um pouco de trabalho acontecendo de forma remota nos 2 escritórios, né, mas não de uma forma compulsória, tão grande como aconteceu, e também acho que ninguém em março tinha bola de cristal para prever que o home office ia durar tanto tempo, assim, né, essa ideia mais compulsória. Mas eu acho que um pouco graças a gente ter esse planejamento desse caminho para o home office que a gente vinha trabalhando já há mais tempo e não tinha ainda começado a implementar, um pouco pela cultura também de já ter os times distribuídos e muita coisa a gente já está fazendo com reuniões online, usando ferramentas de comunicação como Slack, enfim. Então, acho que o fato da gente ter uma estrutura já pré-definida ajudou muito, mas foi uma loucura, né? Foi um desafio e de uma hora para outra, acho que todo mundo teve que encarar um jeito novo de trabalhar, assim, foi diferente, né? Com certeza.
E o onboarding digital, como é que está sendo em cada lugar? Na Elo, olha, foi uma das coisas que mais surpreenderam na pandemia, acho que a nossa capacidade de adequar todo o processo. Mais importante não é adequar o processo em si, né? Porque isso, a gente tem ferramentas que possibilitam que todo o onboarding seja online. Então, acho que esse não é o grande desafio. O grande desafio é como fazer com que as pessoas se sintam, de fato, acolhidas e que elas se sintam parte da empresa, né? Logo que elas entram, que é muito diferente entrar na pandemia ou entrar fora da pandemia e ter o contato ali no dia a dia com as pessoas. Aqui, a gente já enviava um mimo para casa dos novos admitidos. Então, o que a gente fez é aquele kit de primeiro dia que a gente entregava, com mochila, notebook, a gente passou a mandar para casa das pessoas, juntamente com esse mimo que já era enviado. A gente deu uma repaginada nesse kit, trazendo elementos aí que auxiliam no trabalho remoto, então headset e outras ferramentas para ajudar no dia a dia do remoto. E a gente montou uma agenda, então, assim, no primeiro dia que o novo colaborador chega, ele é recebido pelo time de gente gestão, logo pela manhã, numa conversa super animada, todo mundo, e é super informal mesmo, todo mundo dando ali as boas-vindas, contando alguma curiosidade, para quebrar aquele gelo, todo mundo nervoso o primeiro dia, então acho que é uma forma que a gente encontrou de acolher e aproximar as pessoas. Depois a gente passa algumas informações relativas ao negócio, dia a dia, e na primeira semana eles têm uma agenda com áreas pares, para conversar também sobre a transformação com as nossas business partners. Então, é uma agenda bem estruturada, de acolhimento mesmo, sem grandes formalidades, mas com o compromisso de fazer com que essas pessoas se sintam bem quando elas chegam na Elo. Tem um dado interessante, assim, o nosso nível de satisfação antes da pandemia girava em torno de 9, né? A nossa nota estava ali batendo a casa dos 9. E o nosso nível de satisfação no onboarding, na verdade, contando com todo o processo de admissão, né? O processo seletivo mais onboarding, na pandemia ele bateu a casa dos 9,2. Então, uma nota super representativa para a gente. A gente tem recebido feedbacks muito legais, então acho que a gente está tirando de letra. É o que eu acredito. Eu tenho já certeza, Bruna. Só porque eu falei aqui. Exatamente. Legal. Eu acho que a questão do onboarding digital, né, como a gente tem chamado, acho que é um desafio, né? Era muito legal poder receber as pessoas no escritório físico, ir lá e dar um abraço nas pessoas, e a gente tem uma reunião toda segunda-feira, a gente estava lá, todo mundo, e encontrava as pessoas, e ainda que nem todo mundo conseguia estar aqui em Porto Alegre ou em São Paulo, ao mesmo tempo a gente fazia uma reunião por vídeo, mas com 2 times fisicamente presentes, e a gente fazia uma passagem geral pela companhia, o que agora é diferente, né? Não dá para dizer que é ruim ou é bom, mas é diferente. A gente tem feito algumas coisas assim, uma coisa que funcionou bem para a gente começou a fazer uns vídeos de boas-vindas e fazer esse momento que era tão legal de chegar no escritório e olhar a vista juntos e conversar e descer para almoçar, enfim. A gente começou a tentar fazer um pouco disso com vídeo, obviamente não é a mesma coisa, né? Ninguém acredita que é a mesma coisa, mas a gente começou a fazer coisas assim. Então, fazer um processo de enviar um vídeo para a pessoa enviar um vídeo para os outros colegas, para criar um pouco dessa conexão. A parte de logística é sempre um desafio também, né? Essa coisa de mandar o kit de boas-vindas. Era muito mais fácil poder pegar uma mochila, né? A pessoa chega no escritório e sai com uma mochila na mão, né? Agora a gente tem que mandar uma mochila com notebook, cadeira, etc. A gente tem mandado, né, cadeira, fone, enfim. E a logística disso tudo é mais complicada. Dá mais trabalho também fazer as reuniões de onboarding e fazer isso por videoconferência. Mas também eu acho que tem funcionado bem. Acho que pensando, né, a gente sempre o tempo todo a gente fica pensando, né, bom, o isolamento é uma realidade, a gente vai ter que conviver com um modelo misto por um tempo ainda, então o que a gente pode aprender com o isolamento? E para nós uma coisa que tem sido interessante é pensar que agora a gente não tem mais escritórios separados, mas está todo mundo junto dentro do mesmo ambiente virtual, né? Isso tem funcionado bem para a gente. A gente tem as reuniões que estão acontecendo de forma
distribuída, estão acontecendo bem de forma distribuída. E também isso tem aberto a possibilidade de a gente contratar gente não só em São Paulo e Porto Alegre, que era um pouco mais do que a gente fazia, mas a gente está abrindo agora oportunidades para todo o Brasil, enfim, e aí a gente aumenta também aumenta o nosso leque, aumenta a possibilidade de ter outras culturas, outras pessoas, né, junto. Então tem essa parte interessante também, essas novas possibilidades que começam a aparecer, né? Legal. E o que vocês têm feito para integrar essas pessoas, assim, depois, né, que a gente passa pelo momento do onboarding, como que a gente, né, acaba gerando essas integrações pós, né, já onboarding e dia a dia de trabalho, assim? Uau, aqui na Elo que a gente mais se esforça, né, coloca energia para fazer é nesse tipo de integração, porque a gente não quer perder a riqueza das relações humanas ali. Nós, seres humanos, fomos feitos, né, somos seres sociais, então a gente precisa muito dessas interações. Na Elo tem algumas iniciativas, posso trazer também alguns exemplos aqui para vocês. A gente tem as nossas reuniões gerais, elas são mais conhecidas como RGs, e elas acontecem de 2 em 2 meses, cada uma tem a sua temática. Então, por exemplo, amanhã a gente vai ter a nossa Halloween, que é a nossa RG de Halloween, do mês de outubro. É um momento estratégico para o negócio, onde a gente fala sobre temas estratégicos e resultados e updates em linhas gerais, mas a gente tem em toda a RG um happy hour, um momento de celebração, de integração com as pessoas, e a gente costuma caprichar bastante, porque a gente entrega muito, mas também celebra muito. Então é um momento muito importante e bem aderido em toda a organização. Bom, o que mais a gente já fez aqui para integrar as pessoas? A gente faz todo mês os aniversariantes do mês, convidando sempre algum dos nossos colaboradores para tocar e, né, ser visto ali. Ele toca sempre um instrumento, canta, faz um happy hour para quem quiser participar. Isso também é um momento muito informal de integração, onde as pessoas ficam até mais tarde batendo papo e canta parabéns para todo mundo ali naquele mês. E uma ação bem específica que foi puxada, ela não é nova, não foi uma ação lançada esse ano, ela foi relançada, na verdade, ela já existiu no passado, no nosso mundo físico, mas para o ambiente digital a gente adaptou. É uma ação que se chama Mashup. É uma ação incrível, e Mashup em inglês é um termo que surgiu da música e significa mistura, né, mixagem. Então, o Mashup, ele veio justamente para trazer essa integração, não só entre áreas, mas para que a gente descubra a afinidade entre as pessoas. Então, no mundo online, que é o que a gente está vivendo agora, a gente soltou um formulário com algumas situações. Então, quem é você na pandemia? Quem é você na reunião online, né? Então, tinha ali algumas situações. O que você vai querer fazer depois da pandemia? Para a gente traçar um perfil, personas, e depois fazer um cruzamento de afinidades. E como na Elo a gente preza muito pelo accountability, pela autorresponsabilização, a gente montou alguns trios, né, que tinham ali as mesmas afinidades, mas ficou na mão das pessoas marcarem aquele happy hour, marcarem um café, e foi um sucesso. Todo mundo gosta, acho que todo mundo estava sentindo falta disso, e foi bem legal. Que venham outros mashups pela frente, porque é uma ação que faz muito sucesso mesmo. Muito legal mesmo, Bruna. Parabéns para vocês aí. Obrigada. E por aí, Daniel? Bom, a gente, assim, acho que esse é um desafio, né? É muito difícil tentar reproduzir, emular, fazer virtualmente os encontros presenciais. Então, a gente tem tentado fazer encontros virtuais. Algumas coisas deram certo e foram bem legais também. A gente fez algumas festas virtuais que a gente também mandou coisas para casa das pessoas, às vezes surpresa, às vezes as pessoas escolhendo o que queriam beber, se queriam, que bebida estavam querendo ou não. Mas a gente fez muita coisa nesse sentido de tentar fazer happy hours virtuais ou festas virtuais. A gente fez algumas comemorações assim, no aniversário da PaySmart. A gente fez também quando a gente recebeu o selo da GPTW, quando a gente saiu no ranking da GPTW. A gente fez alguns eventos mais representativos, assim, que a gente estava realmente empolgado.
mas a gente também tem tentado fazer coisas mais informais e até é uma coisa que dá trabalho, né? Porque no ambiente físico a gente está ali, se encontra no corredor e aí já termina combinando um happy hour, alguma coisa assim, e no ambiente virtual isso parece que a gente precisa de mais estrutura para que isso acabe acontecendo. Então, a impressão que eu tenho é que a gente precisa de mais energia para conseguir juntar as pessoas, mas é uma coisa importantíssima, né? A gente precisa das pessoas próximas para que o negócio aconteça, né? Para que a gente possa continuar funcionando, né? Então, a gente tem feito... Algumas coisas deram menos certo do que outras. Por exemplo, logo no início a gente fez a gente pensou, quem sabe a gente cria uma sala de cafezinho virtual e aí vamos tentar simular o ambiente do cafezinho nessas salas de cafezinho virtual. Essa daí eu confesso que deu menos certo, assim. Mas outros happy hours têm dado certo e a gente tá bolando outras coisas legais também. Por exemplo, a gente vai fazer um piquenique ao ar livre, todo mundo de máscara, uma coisa opcional, a gente sabe que nem todo mundo consegue, até porque tem gente, né, em São Paulo e Porto Alegre, não tem como estar todo mundo junto, mas a gente tá bolando algumas coisas assim, além do que a gente já vem fazendo só no ambiente online, mas a gente está bolando algumas coisas no ambiente físico também, um passeio de bicicleta, a gente vai ter outras coisas ao ar livre, algumas coisas ao ar livre, pelo menos para a gente se ver, eu acho que é importante, né? A gente tá com muita saudade de encontrar todo mundo e, assim, o pessoal tá com saudade de visitar o escritório de forma mais seguida, então a gente tá bolando coisas nesse sentido também. Olha, tá aí um bom insight, é verdade, acho que tá todo mundo com saudade e tem até algumas situações bem curiosas, né, que as pessoas ficam bem nostálgicas, dependendo do que toca no happy hour, todo mundo, gente, imagina como seria se a gente estivesse no físico, só eu me tirar quando desce 6 horas da manhã, sabe, assim, porque acho que o pessoal tá com vontade mesmo de estar junto, de se abraçar. Eu mesma falo, né, lógico que na brincadeira a gente respeita aí todos os protocolos de segurança, mas eu brinco, quando eu puder ver as pessoas eu vou querer abraçar, porque é uma coisa que esse contato diário mesmo faz muita falta no nosso dia a dia. Exatamente. Lá a gente até brinca, né? Que existe o abraço virtual que a gente dá, mas que a gente tá esperando ansiosamente pelos abraços físicos, né? No dia do abraço esse ano, né, a gente trouxe o nosso mascote, que é o Urselo. Ele é um ursinho de pelúcia, um coelhinho de pelúcia, que também é muito legal, um fofo. Nossa, criançada, principalmente, quem tem filhos ama, né? E a gente mandou os urselos para casa das pessoas, mandando um abraço virtual através dele. Era um mascotinho. Normalmente ele é um coelho de pelúcia grande, mas dessa vez a gente mandou uns mascotes menores, assim, daqueles que abraça lápis, sabe? Ou que pode abraçar o notebook. Então, foi muito legal mesmo também. Legal. E pessoal, como que vocês estão trabalhando a questão da transparência, assim, nessa época de incerteza e também, né, no trabalho remoto, que a gente não consegue estar todos no mesmo ambiente, juntos, ouvindo o que está acontecendo de negócio, de empresa? Do lado da Elo, as reuniões gerais, RGs, elas são os principais fóruns e como elas acontecem a cada 2 meses, é uma cadência legal, né, porque em 2 meses... No cenário que a gente vive hoje, tantas mudanças acontecem, mas a gente também trouxe uma novidade, que não existia esse espaço, mas a gente criou desde que a quarentena veio à tona, que é o Chedita Online. O Chedi é o nosso presidente, Eduardo Chedi, e é um espaço para que ele também dê transparência sobre o andamento do negócio. Isso aconteceu desde o início, quando a gente, inclusive nós... assinamos, né, lá o Não Demita no início da pandemia, e a gente fez uma live para explicar tudo o que estava acontecendo, os possíveis impactos para o negócio, e tranquilizar as pessoas, e isso tem se perpetuado até hoje, é uma prática também bem bacana para dar essa transparência, entre outras coisas, né, aí quando a gente vai para dia a dia, porque aí eu estou olhando para a alta gestão, né, e updates estratégicos. Então, RGs e o Chedita Online são fóruns bem relevantes, mas a gente tem, por exemplo, os ritos do ágil, né, que são as plannings, para quem não está tão habituado com as nomenclaturas, né, são ritos utilizados aí para trazer mais alinhamento, transparência e mais velocidade nas trocas de dia a dia.
Então, os ritos do ágil, como a gente chama na Elo, também ajuda bastante para trazer essa transparência para os times. Legal. Para a gente, acho que transparência sempre foi um valor importante, assim, sobretudo para deixar as pessoas a par do que está acontecendo, mas isso é uma coisa que a gente sente que, especialmente no momento de pandemia, especialmente no início, quando ainda havia um cenário de incerteza muito grande, as pessoas estavam muito tensas e preocupadas com o que estava acontecendo, com como é que ia ser o mercado, como é que ia ser, né, quanto tempo a gente ia resistir naquele momento de mais dificuldade. Então, nesse momento a gente resolveu exercitar ainda mais esse valor, assim, de trazer. A gente já vinha fazendo isso antes de ter reuniões periódicas e abrir todos os números e mostrar quanto que a empresa está investindo em cada área, quanto que se investe em P&D, quanto que se investe em infraestrutura, pessoas. Então, esses números sempre foram compartilhados com a equipe, mas a gente passou a fazer isso de forma ainda mais frequente e eu acho que o exercício de fazer de abrir esses números com a equipe foi muito bom, assim, foi muito bom. Acho que transparência é uma coisa que deixa todo mundo mais tranquilo, né? Quando a gente consegue, mesmo num cenário de incerteza, ter mais tranquilidade do que está acontecendo, é muito bom. Então, acho que isso é uma coisa que também eu diria que a gente aprimorou durante a pandemia, e eu acho que é algo também que fica, né? Depois do fim do isolamento, eu acho que certamente vai ficar. Então, acho que é uma coisa também, um dos ganhos aí, se dá para dizer, né, desse momento. E tem muitas literaturas que falam, né, que transparência gera engajamento. Então, é quase uma receita de sucesso, assim, no momento que a gente lida com transparência, né, nos assuntos, automaticamente as pessoas se engajam, né, no que está acontecendo. E é importante, né, a gente celebrar as coisas boas, mas também, como a gente diz no Sul, né, dar a real do que está acontecendo, né? Então, assim, é muito importante, né, dizer o que está acontecendo, as coisas boas, as coisas ruins e como é que a gente está resolvendo as ruins, né? Então, acho que é um ponto importantíssimo mesmo. Acho que faz a gente olhar para o futuro de outra forma. E claro, a gente acho que também dar segurança para as pessoas também faz parte desse negócio de transparência, né? Então, a gente também logo no início assinou lá o Manifesto Não Demita. Eu acho que a Elo também foi uma das primeiras a assinar, se não me falha a memória, né? Uhum. A gente assinou logo no início também. Quando a gente sentiu também que as pessoas estavam preocupadas com o retorno, sobretudo quem tinha filho em idade escolar, etc., a gente também criou umas datas de não retorno para deixar as pessoas seguras de que, bom, até, por exemplo, a gente definiu que até o final de 2020 a gente não vai ter nenhum retorno obrigatório para o escritório. Na verdade, a gente está pensando até que o retorno opcional vai ser por muito mais tempo, né? Mas a gente definiu uma data, olha, então até final de dezembro, não se preocupem, assim, vocês sabem o que vai acontecer, a gente não vai voltar. E aí isso possibilitou um monte de coisa interessante. Então tem gente que alugou casa no interior, tem gente que ficou morando com os pais ou foi dar uma mão para os pais no interior. Então, assim, isso, acho que essa transparência e dizer assim, olha, isso é o que a gente está planejando e vamos planejar juntos, foi muito importante também. Legal, acho que isso já é uma receita de sucesso, né? E houve alguma situação que vocês imaginavam que seria um grande desafio para o home office, mas que depois se demonstrou um problema menos complicado do que imaginavam? Olha, essa pergunta, ela porque foram muitos os desafios, né? Então, tô pensando em alguma coisa assim. Dani, se quiser trazer antes, para dar tempo de eu pensar, fica à vontade. Porque eu ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né, gente? Eu diria que realmente... né, mas é difícil essa pergunta mesmo, né? Não é simples, não. Eu diria o seguinte, Bruno, acho que para nós, a gente sempre tinha o receio, e talvez por não ter uma política já pré-estabelecida e bem testada de home office, né? A gente tinha alguma coisa mais esporádica, então a gente tinha algum receio de que gerenciar todos os times em vários lugares diferentes, de forma 100% remota, sem nenhuma interação, sem nenhuma possibilidade de contato, ia ser um grande desafio. Então, isso... obviamente é um desafio, né? Ninguém está falando que é fácil, mas eu diria que essa interação entre os times, ela tem funcionado. Então, eu acho que talvez esse era o nosso maior receio, né? Vai dar certo, a gente vai continuar produtivo, vai continuar funcional, com 100% de isolamento,
e as pessoas não vão quebrar, entre aspas, né? Porque isso é uma preocupação muito grande da gente também, né? Como é que as pessoas iam ficar, como é que ia ser a saúde mental das pessoas num isolamento, e ainda mais que a gente pensava, não, se a gente tiver um lockdown mais severo, né? Onde as pessoas fiquem proibidas de se locomover, como aconteceu em outros países e tal. Então a gente teve um lockdown muito mais suave no Brasil, né? Então, mas a gente tinha essa preocupação, e acho que a gente deu um pouco de sorte, um pouco de esforço, um pouco um pouco das duas coisas, a gente conseguiu lidar bem com esses entraves aí. Eu pensando por esse lado, né, não de coisas tão específicas, mas você falou aí da integração, né, e eu também pensei muito aqui no alinhamento, quando a Carol fez a pergunta para mim, eu fiquei pensando na questão de alinhamento, a gente também tinha muito receio de como seria o dia a dia, né, de como que os times se manteriam alinhados. Não era, assim, uma grande preocupação, porque na Elo, a gente já trabalha, grande parte, uma boa porcentagem da empresa já atua em times ágeis, então as dailies, né, que são aquelas reuniões diárias de updates rápidos, as reuniões de planejamento, elas já faziam parte da dinâmica de dia a dia, mas foi muito legal ver times como o próprio time de gente e gestão, né? A gente não é um time ágil, nós somos um time mais horizontal, então, e nós adotamos os ritos ágeis também para manter o nosso alinhamento. Então, até hoje, a gente faz as nossas dailies todos os dias, às 9 da manhã, a gente faz as plannings para conseguir priorizar aquilo que realmente precisa de energia. Então, isso mostrou que a gente tem uma capacidade muito forte de se manter alinhado, e não só isso, né, Dani? Eu acho que a nossa capacidade de fazer grandes entregas. Eu vou trazer uma informação aqui, que ela é pública, então não tem problema de eu dividir com vocês. Quando a gente lançou o Hub QR Code, que foi uma solução tecnológica, a Elo foi escolhida, a parceira, para desenvolver essa solução para o programa de distribuição de renda, auxílio emergencial, acho que todo mundo acompanhou no início da quarentena, e nós desenvolvemos a tecnologia de QR Code, nos quais os beneficiários Caixa poderiam entrar no Caixa Tem e fazer os pagamentos com QR Code pelo app. E foi uma solução, assim, a gente não tinha nada parecido dentro de casa, ela foi desenvolvida do zero, e a gente conseguiu entregar em 18 dias, no remoto. Então, assim, um super ganho, e mostra o quanto a gente consegue se adaptar rápido e fazer entregas de valor para o negócio e para as pessoas. Tiveram outras também, poderia passar assim, a live inteira falando, mas a gente conseguiu lançar o projeto Elo do Bem, onde a gente conseguiu ajudar mais de 5 mil famílias que dependem do turismo e que estavam sendo impactadas, estão sendo impactadas. O projeto não acabou, então até o último número que a gente teve 5 mil famílias, 5.500 famílias, mas o projeto continua rolando para que a gente consiga também ajudar e apoiar as comunidades de turismo, de entretenimento, enfim, só falando um pouquinho do nosso propósito, a gente tem essa preocupação, né? A Elo, ela quer ser o elo brasileiro que conecta pessoas e negócios, então é isso que a gente faz, e a Elo veio para mostrar que mesmo no remoto a gente consegue fazer grandes entregas que aportam bastante valor. Show. Legal, Bruna. E como vocês têm co-criado e colaborado durante o home office? Olha, a gente... Acho que até... desculpa, Bruno. Eu tava no mudo aqui, depois que eu vi você falando. Vai lá. Imagina. Bom, co-criado e colaborado, engraçado, essas duas palavras, elas fazem parte do nosso DNA, então isso é bem forte dentro da Elo. A colaboração, ela nunca deixou de ser presente. Uma coisa que ajuda muito, né, na colaboração e na cocriação são as ferramentas que a gente tem dentro de casa hoje. Então, além das ferramentas como Teams, como Planner, a gente tem outras ferramentas que possibilitam essa troca, como o FanRetro, coisas que a gente usa para fazer dinâmicas de priorização, o próprio Mentimeter, enfim, muitas e muitas ferramentas. Eu acho que para o remoto o que mais ajuda é ferramenta, e também o mindset, né? Acho que se não fosse o nosso mindset de colaboração, não adiantaria ter ferramenta dentro de casa. Então, o mindset ágil de colaboração, de fazer as coisas em conjunto, de não ter entregas individuais e de sempre valorizar as entregas como time,
faz com que a gente use as ferramentas da melhor forma possível. Então, é dessa maneira que a gente tem feito aqui. Legal. Acho que essa parte de cocriação também, eu diria que essa questão da gente poder unir os dois times de forma independente da geografia e não ter mais escritórios separados, isso tem sido interessante também. E é legal que a gente conseguiu criar juntos uma série de coisas importantes, além das entregas, obviamente, que já vem do dia a dia, mas mesmo coisas, por exemplo, a gente recentemente lançou o nosso código de cultura, conduta e ética, e esse código foi feito realmente a dezenas de mãos ao mesmo tempo. Então a gente fez reuniões online com todo mundo, com participação de quase 100% das pessoas, e a gente colocou algumas questões e as pessoas foram propondo o texto que é hoje parte do código, né? Então esse é um negócio bem legal, assim, que a gente fez de forma absolutamente colaborativa, assim. Tem outros exemplos também, mas a gente fez algumas ações, por exemplo, uma delas parecendo um pouco com aquele mashup que vocês fizeram lá, né? A gente tentou fazer uma maneira das pessoas conhecerem as pessoas novas que estavam chegando, então a gente criou um negócio que a gente chamou de People Book, que as pessoas, uma pessoa entrevistava a outra, ou alguns grupos pequenos, e a gente fez uma espécie de um livro com informações sobre as pessoas, para que as pessoas que estão chegando saibam um pouquinho quem são os colegas que eles ainda não conhecem. Então, e esse tipo de coisa tem sido mais frequente para a gente. Então, por exemplo, quando a gente fala de protocolo de retorno, também, ao invés de simplesmente definir um protocolo de retorno e publicar lá e dizer, olha, está aqui o protocolo de retorno, a gente tem feito um esquema de escutar as pessoas e colaborar num protocolo de retorno que todo mundo se sinta à vontade, né? Então, acho que essa parte da cocriação, eu diria que o trabalho 100% remoto estimula uma maneira diferente de trabalhar e de colaborar que é interessante também. É muito legal. Aqui na Elo a gente também faz muita coisa cocriada. Eu costumo dizer não só cocriada, mas até de uma maneira bottom-up. Então a gente escuta todo mundo e quando precisa fazer alguma mudança, o nosso DNA, ele também foi lançado em junho desse ano, que é a nossa cultura, é assim que a gente chama. E ele também foi cocriado, como que eu posso dizer, a gente de fato escutou as pessoas para entender o que é ser a cara da Elo. Então aqui também esse ponto de escutar todo mundo e fazer a coisa funcionar, bottom-up, funciona muito aqui dentro. Legal. Só lembrando, o público que está nos assistindo, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade de mandar ali no chat, que depois no final a gente vai responder, ok? E o que vocês estão fazendo em prol da saúde mental dos times, das equipes? Bom, Carol, aqui essa foi a nossa primeira preocupação, né? E continua sendo até hoje. Então, a gente escutou as pessoas naquela primeira pesquisa que eu comentei com vocês. E aí, a partir disso, a gente traçou um plano de ação. Então, em abril, nós fizemos uma palestra com uma psicóloga sobre precisamos de pessoas com energia emocional para seguir. Foi incrível, tocou muito, porque estava todo mundo bem ainda sensível com toda a situação. A gente também promoveu alguns workshops de autoconhecimento, bem-estar. E em maio, a gente fechou uma parceria com a Zen Club, que é uma plataforma de saúde mental, a qual a gente está subsidiando e os nossos colaboradores podem fazer até 4 sessões no mês. Também tivemos lives para pais e mães para dizer que, ei, tá tudo bem, né? Tá tudo bem se você precisa fazer um almoço de 2 horas, tá tudo bem se você não consegue participar da reunião ou se o seu filho aparece no meio da reunião, para que as pessoas conseguissem lidar melhor com toda essa dinâmica que muda completamente estando em casa. E o mais curioso, eu vou trazer aqui uma ação super legal que a gente fez escutando as pessoas, né? Porque uma dos pontos mais desafiadores, né, do home office também é você conviver, da quarentena, é você conviver 24 horas com as mesmas pessoas. Então, tinha ali uma questão de relações interpessoais, a gente fez uma live sobre como fazer o amor durar. Então, um tema nada corporativo, mas que influencia muito no bem-estar das nossas pessoas e que também foi muito legal. Enfim, e mais uma série de outras coisas, não vou me alongar tanto, mas
A gente tem atuado bastante nesse sentido. Legal, Dá espaço legal. por Dani. Olha, a gente também, acho que essa questão da saúde mental, como eu falei lá no início, era uma preocupação muito grande. A gente tinha uma preocupação séria mesmo de até das pessoas realmente entrarem no modo de não conseguir trabalhar, né, de ficar sem conseguir produzir. E a gente tem feito várias coisas. Acho que algumas coisas que eu acho que vale a pena pontuar aí, que eu acho que foram interessantes e a gente continua fazendo, inclusive. Uma delas, a gente começou a disponibilizar umas aulas de ginástica online. Era um negócio que no começo ninguém podia fazer, né? Mesmo atividades ao ar livre estavam bastante restritas, então a gente começou a disponibilizar aulas de ginástica funcional online, que era um momento não só da pessoa fazer alguma atividade física, mas até também de encontrar os colegas, enfim. Então, isso foi uma coisa que a gente, logo no início do isolamento, a gente lançou. A gente também fez algumas palestras bem legais sobre saúde mental. Uma delas que a gente fez no início, né, foi que o título era Farmácia Mental, que ela trazia várias coisas sobre neurociência e como pequenas ações que a gente faz podem mudar o nosso comportamento e mudar a química do organismo para viabilizar um funcionamento melhor do corpo. A gente fez agora no Setembro Amarelo, também fez uma palestra sobre prevenção ao suicídio. Então, saúde mental é um tema muito caro para a gente. A gente também tem feito um acompanhamento individual de todo mundo, claro, conversas breves, mas a gente tem um acompanhamento individual de 100% das pessoas, assim, então, que é um desafio também, né? Um desafio de colocar na agenda, de acompanhar isso e fazer, mas a gente tem conseguido fazer. Enfim, e várias outras ações, assim, desde também disponibilizar opções de telemedicina, que já existiam no plano de saúde, mas tornar isso mais acessível para as pessoas, até outras ações também para permitir e facilitar que as pessoas busquem ajuda em momentos de dificuldade, né? Acho que isso parece importantíssimo agora nesse momento e assim, lembrando que o isolamento não vai acabar amanhã, pelo menos não 100%, é algo que a gente tem que continuar fazendo e continuar pensando, né? Sem dúvida. Legal. A gente está já quase encerrando, eu tenho mais 2 perguntas só para vocês. O que foi um achado surpresa boa, né, nesse home office? Porque a gente já falou um pouco daquilo que a gente não imaginou que poderia acontecer e acabou acontecendo, e o que né, foi uma surpresa boa aí nos times de vocês? Na minha visão, Carol, tem essa questão que já foi levantada aqui do alinhamento e das grandes entregas, o quanto a gente consegue aportar de valor. Mas eu também vejo tantas pessoas trazendo feedbacks positivos. A gente sabe que tem sido um desafio para todos, mas o remoto também tem o seu lado bom, mais pessoas conseguindo ficar mais tempo com as suas famílias, né, mais próxima dos filhos. Então, indo na linha de ver a metade do copo mais cheio, né, acho que essa é uma surpresa boa, até pessoalmente falando, dividindo aqui uma experiência pessoal. Para mim, eu voltei para o interior, né, sou um desses exemplos aí que o Daniel trouxe. Eu voltei para o interior, mudei meu estilo de vida, mais qualidade de vida. Então, acho que tem lá os seus desafios, mas o home office também tem essas surpresas boas que a gente passa a aproveitar. Legal. Eu acho que o desafio é esse, tentar extrair as coisas boas que estão acontecendo, né? Eu acho que a gente tem um monte de dificuldades, tem muita dificuldade, né? Tem muita coisa mais complicada de fazer. A gente está com saudade dos colegas, a gente está com saudade de ir para o escritório, de conviver de forma mais frequente o tempo todo. Mas eu também acho que é isso aí, a gente tem que tentar entender essa questão que o trabalho remoto permanente ou semi-permanente, ele também possibilita outras coisas. Então, é muito nesse sentido, né, de a gente conseguir ver no caminho da digitalização que outras coisas a gente pode fazer, que outras coisas a gente pode ganhar com esse novo modelo. E aí, a gente entende que com a gente tendo um pouco menos de problema em relação à pandemia, quer dizer, tendo a quantidade de casos diminuindo, etc., a gente vai poder cada vez mais ter mais atividades presenciais. Eu acho que a gente vai começar
com atividades ao ar livre, etc. Mas assim, a gente vai ter mais atividades presenciais e eu sou otimista, eu penso no futuro onde a gente vai ter um pouco mais do melhor dos dois mundos, assim, né? De ter um pouco da parte legal do home office, que é poder conviver com a família, poder acompanhar as crianças em casa, poder, né, ter um ambiente mais descontraído e, ao mesmo tempo, conviver com os amigos do trabalho. Então, a gente deve caminhar para um modelo híbrido. Eu acho que todo mundo está pensando no modelo híbrido aí, né? E eu acho que isso tem muito a ver com isso, da gente pegar a parte legal do home office. Com certeza. Essa já seria, né, a minha penúltima pergunta, né, sobre o planejamento aí do trabalho, né, do retorno ao trabalho, né? O Daniel já trouxe algumas coisas sobre o modelo híbrido, e aí, por aí, Bruna? Aqui também a gente vem estudando novas premissas de trabalho remoto para nossa política, nada definido ainda, mas a gente também está indo nessa linha de modelo híbrido, estudando, inclusive, que conceito a gente quer para o nosso escritório, né? Se vai ser um ambiente mais de colaboração, mas tudo ainda em discussão, né? Bem embrionário, não está escrito em pedra, nada do que eu falar aqui, porque realmente são discussões. Mas sim, a gente quer extrair o melhor aí do home office também, trazendo esse modelo híbrido para dentro de casa. Mas o nosso escritório ele está reaberto já, a gente já reabriu, para que a gente pudesse também testar o quão preparado nós estamos. Então, a gente iniciou um piloto, mas é um piloto muito seguro e, assim, num ambiente muito controlado. Pouquíssimas pessoas que não são de grupo de risco, que não moram com ninguém de grupo de risco, e um número, assim, de 6 colaboradores, né, por semana, fazendo toda a escala, vai uma semana, na outra fica em casa, por conta do contágio, enfim, para também a gente entender se a gente está preparado com todos os protocolos de segurança, e tem pessoas que já têm demandado, né, o retorno, enfim, porque volta à escola do filho, e aí, como é que eu faço? Então, a gente reabriu, mas para um retorno muito orgânico e voluntário, ninguém precisa estar lá, a gente só costuma dizer que a gente abriu as portas, né, mas não precisa voltar, e a gente ainda está estudando esse modelo híbrido antes de ir para um anúncio oficial de como as coisas vão funcionar. Testando, né? Daqui. MVP, né? É assim que a gente gosta de fazer as coisas, testar e ajustar a rota, para ver o que a gente precisa melhorar para esse novo normal. Como que a gente pode acolher melhor nossas pessoas lá. Legal. Quer colocar mais alguma coisa, Daniel? Isso. Eu ia dizer que a gente também está, acho que no momento parecido, assim, a gente ainda não está com o escritório oficialmente, os escritórios, né, oficialmente abertos, mas a gente tem feito um modelo de testar também, de permitir que algumas pessoas estejam no escritório de vez em quando. Então a gente tem também tomado cuidado para que esse número de pessoas seja muito pequeno ainda, para não deixar ninguém em risco. Mas também estamos estudando, vendo essas possibilidades, e eu acho que pensando muito nesse modelo híbrido aí que está sendo desenhado em conjunto também com as pessoas, e que acho que vai ser um negócio legal também, vai ser algo flexível, vai ser algo que a gente vai poder aproveitar a melhor parte do escritório e a melhor parte do trabalho em casa. Pelo menos é o que a gente está tentando, né? Então, uma última perguntinha para a gente encerrar. Então, eu deixo, né, de novo aí o convite para o público fazer perguntas, comentários ou dúvidas que tiveram, né, depois da nossa conversa. A gente conversou bastante sobre muitas ações, várias práticas, e eu tenho certeza que tiveram outras coisas que vocês fizeram e que não deu tempo de compartilhar aqui. Mas de tudo isso, assim, de tudo que aconteceu, de tudo que vocês planejaram, o que foi mais desafiador, assim, para vocês? Mais desafiador? Olha, eu vou trazer um exemplo mais prático, porque quando a gente fez, né, falou todo mundo fica em casa a partir de agora, naquela semana a gente ia ter um evento gigantesco, que a gente chama aqui de PI Planning, e é como se fosse o nosso planejamento estratégico, o planejamento dos nossos times ágeis. Então grande parte da organização participa.
E o maior desafio, eu estou usando a PI Planning como exemplo, porque é realmente um evento de vários dias, que exige muita mão na massa, não tá aqui fazer uma live, né, uma apresentação, é até um pouco mais tranquilo, mas fazer com que as pessoas interajam, né, façam esse planejamento, coloquem a mão na massa num modo muito hands-on, foi um desafio, mas foi um sucesso. A gente também conseguiu, a gente teve que revisitar as datas, né, mas a gente remanejou ali as agendas e conseguiu chegar num modelo super adequado. Tiro o chapéu para todo mundo do nosso time núcleo que fez toda a organização do evento. E o desafio maior está nesse sentido, como a gente traz o encantamento, a experiência, mantém a experiência do colaborador tão boa quanto era no físico, também no online. Dentre outras, né? Tiveram outros desafios, mas não no sentido negativo, e não que a gente não tenha tido sucesso também, mas algumas preocupações no início da pandemia, das pessoas também não se pressionarem tanto, se respeitarem, se autoconhecerem. Acho que a gente colocou muita energia e vem ainda colocando muita energia nisso, para que ninguém extrapole, todo mundo também cuide do seu próprio bem-estar, né? Respeite seus limites ali, porque a gente sabe que o home office ele também tem esse risco, né? Da gente se estender, e aí passa o horário do almoço e a gente nem vê. A gente tomou alguns cuidados no início da pandemia e principalmente com uma comunicação, uma atuação das nossas business partners muito próximo da liderança, dizendo, olha, não vamos marcar reuniões próximo do horário do almoço, vamos respeitar a dinâmica de cada um do time, cada um tem uma realidade diferente, então fazer esse processo de education, como a gente chama, foi um grande desafio, né, para que as pessoas também se sentissem mais tranquilas possível e para que elas entendessem que a gente estava do lado delas, quer dizer, a gente está, né, o tempo todo, até agora, e a gente nunca vai deixar de estar do lado delas. Mas no início da pandemia foi um dos grandes desafios, passar essa tranquilidade, fazer esse alinhamento com a liderança, trazer a mesma experiência dos nossos eventos físicos para o online, enfim, uma série de coisas. Acho muito difícil falar de um único desafio que tenha sido maior. Acho que tudo que a gente viveu foi muito novo, né, e a gente teve que se reinventar bastante, tomar várias medidas que a gente nunca tinha imaginado que precisaríamos, né, então realmente foi uma reinvenção e tanto, mas também vejo com bastante otimismo tudo que a gente fez até agora, todo esse processo de education, de conscientização da liderança, dos colaboradores, que foi bem importante também para que tudo se mantivesse aí nos trilhos. Legal, a gente também, eu diria que o maior desafio, e eu acho que é o desafio contínuo aí, que não terminou, né, que ele segue forte, que é como fazer com que as pessoas continuem olhando para a PaySmart e entendendo a cultura da empresa, entendendo, né, o nosso propósito, quando a gente não pode mais estar junto no dia a dia, quando a gente não pode ter mais frases na parede, quando a gente não pode ter mais elementos físicos acontecendo, né? E a gente fazer isso só no ambiente virtual acho que é o maior desafio. A gente passou acho que um tempão falando das práticas, do que a gente tem feito, mas eu acho que é o grande desafio. É como fazer que uma empresa que ela existe no Zoom, no Meet, no Teams, né? Que essa abstração que a gente chama de PaySmart, ela precisa existir na cabeça e no coração das pessoas, e a gente fazer isso acontecer num ambiente puramente virtual, acho que é difícil, mas acho que a gente tem feito bem também. Legal. Agora eu vou compartilhar com vocês uma pergunta aí que uma das pessoas que estavam assistindo nos mandou. Tem muitas pessoas que falam que depois da pandemia não teremos mais pessoas no escritório. O que vocês estão planejando pós-pandemia? Que eu acho que, além de todas as notícias que estavam acontecendo referente à questão de saúde,
né? A gente também teve muitas notícias de empresas fechando, de gente sendo demitidas. Isso acabou gerando também um pouco de ansiedade nas pessoas. E aí algumas empresas, não, vamos entregar todos os escritórios, todas as salas, não temos mais trabalho presencial, e a galera ficou um pouco ansiosa, um pouco receosa. Como é que vocês trabalharam esse assunto aí? Carol, aqui na Elo, isso não é nenhuma possibilidade, tá? Da gente ficar 100%... Tô parafraseando, inclusive, o nosso presidente, porque a gente entende que existem maneiras e maneiras de se trabalhar. E assim como tem muita gente que passou a valorizar o home office, muita gente também quer voltar. Então, a gente precisa chegar num modelo que atenda a todas as necessidades. E, além do mais, acredito que no nosso segmento, né, é um setor muito relacional. Então, a gente precisa desse contato, enfim, tá mais próximo. Então, para Elo, de fato, isso não é uma realidade, nem uma possibilidade, tá? Para a gente não ter ninguém no escritório, realmente está longe de acontecer, mas o que a gente está fazendo é sim, tentando chegar num modelo híbrido que atenda a todos os estilos e gostos. Eu diria a mesma coisa também, Bruno, nunca é muito tempo, né? Então, dizer que nunca mais se vai voltar para o escritório parece muito distante, parece até meio triste, assim, né? De pensar, poxa, nunca mais a gente vai poder ver aquele baita pôr do sol lá que a gente tem no escritório de Porto Alegre, por exemplo. Então, seria meio triste até, mas eu entendo um pouco, assim, que o modelo híbrido é talvez o novo normal. Então, talvez a gente vai poder ter isso aí, vai ter mais gente distribuída, a gente imagina que os escritórios no futuro vão ser mais espaços de convivência e não, assim, a gente não vai precisar talvez ter tantas estações de trabalho por andar, a gente vai poder ter mais espaços de convivência, de reuniões, etc. E poder, é isso aí, cada um vai chegar num modelo mais adequado, vai ter gente que vai preferir ficar poucos dias no escritório, mais dias em casa, vai ter gente que vai preferir ficar mais em casa do que no escritório, enfim, mas eu acho que vai ter um modelo híbrido, assim, pelo menos é o que a gente tem estudado de tendências e tem se planejado assim, né, para tentar acolher esse modelo híbrido e deixar ele interessante, né, que seja bacana trabalhar nesse modelo híbrido, né, que seja prazeroso trabalhar no modelo híbrido. Legal. Então, gente, a gente começa a encerrar, né, aí a nossa roda de conversa. Queria primeiro agradecer imensamente a participação de vocês. A gente vai deixar gravado, né, essa live, e aí vamos compartilhar nas redes sociais das duas empresas, tanto da PaySmart quanto da Elo. Então, quem gostou do conteúdo, quiser rever o conteúdo, vai estar lá disponível, ou também compartilhar com conhecidos, colegas, familiares, né, porque é um tema que a gente vem ouvindo já de diversas empresas, mas cada empresa tem suas particularidades. Eu acho que a PaySmart, né, e a Elo trouxeram coisas bem interessantes, né? A gente ouvindo aí a Bruna, isso aí a gente não fez, isso aí também é legal. Eu acho que a Bruna teve essa mesma sensação, né, Bruna? De, isso aí também é uma boa ideia. Sim. Então, eu digo que as boas práticas, elas são infinitas, assim. Então, a nossa intenção aqui é compartilhar com o público, né, tudo que a gente fez e que deu certo, coisas que a gente também tentou e não tiveram resultados, né, esperados, que faz parte desse processo de adaptação. Mas é isso. Então, Bruna, né, mais uma vez agradeço aí a tua participação. Obrigada a vocês, Carol. É isso aí. A contribuição, né, da Elo aí junto com a PaySmart, que são empresas parceiras, né, foi muito bacana. Pode falar, Bruna. Eu agradeço muito pelo convite, foi uma experiência incrível estar aqui com vocês. Eu gosto muito de trocar com as empresas parceiras, com outras empresas do mercado, para a gente entender também o que está acontecendo em outros segmentos. Então, eu sei que a gente está encerrando por aqui, mas para quem estiver nos assistindo, eu me coloco super à disposição. Vocês podem me procurar no LinkedIn, me adicionar, vamos marcar benchmark. Eu gosto muito dessas trocas. E mais uma vez, obrigada pelo espaço. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito legal. Obrigada pela parceria de sempre.
Legal. Foi legal mesmo, Bruna, foi um prazer e eu fiquei pensando que a gente tem que fazer mais isso de compartilhar práticas e o que a gente puder para ajudar outras empresas também que às vezes podem ter ideias parecidas ou, poxa, o que o pessoal está fazendo que está dando certo, enfim, eu acho que a gente precisa fazer mais eventos assim para devolver para a comunidade também e ajudar outras empresas a ter um ambiente incrível para trabalhar, enfim, eu acho que é algo que a gente pode fazer mais e deve fazer mais e que bom poder estar aqui hoje fazendo isso com vocês. Foi incrível. Então, assim como a Bruna também nos coloca à disposição, né? Eu aí como responsável pela área de pessoas e cultura da PaySmart, também podem me procurar lá no LinkedIn. E aí estamos abertos aí a compartilhar outras coisas, né? Caso também vocês tenham interesse. Então, gente, a conversa não termine hoje. Não termine, a conversa não, isso, que seja só o primeiro capítulo, né, desses momentos aí que a gente tem para compartilhar juntos. E que essa questão da conectividade vem para aproximar a gente, porque se a gente pensasse em fazer isso em outros tempos, né, não seria nesse formato, provavelmente. Então, tudo outros isso vem nos custos ensinar. Estariam envolvidos, né, de logística, porque Exato. vocês estão no sul, a gente está aqui em Barueri, né, no caso, eu estou no interior, mas a ela em Barueri, então, olhando o lado bom do home office, né? É isso aí. É isso aí. Continuaremos assim. Então, gente, obrigada pela participação de todos. Até a próxima. O mundo está mudando e sabemos que temos que continuar mudando também, sem perder a nossa essência. Estamos crescendo e nos transformando em uma empresa ainda mais arrojada e cada vez mais conectada ao nosso propósito de desburocratizar e simplificar o mundo de pagamentos. Nossa marca foi redesenhada para comunicar essa evolução e nossa busca incansável por simplicidade, eficiência e por estarmos cada vez mais próximos dos nossos clientes. Temos muito orgulho do que fizemos até hoje, mas com nossa nova identidade, queremos expressar nossa visão de que físico e digital não são mais mundos separados, e sim mundos que convivem e confluem para uma experiência única. Continuaremos trabalhando duro, 24 horas por dia e 365 dias por ano, para que possamos abraçar o futuro, superando as expectativas dos nossos clientes, garantindo uma experiência incrível e tornando o mundo de pagamentos mais simples, mais barato e mais seguro. Brasil, um país continente, um caldeirão de cultura, e só quem conhece bem de perto esse país é capaz de criar soluções exclusivas para os seus desafios. E é isso que a Elo faz desde 2011. Ela se orgulha de ser 100% brasileira e uma das maiores empresas de tecnologia de pagamentos do país. Estar perto dos parceiros é o que faz a Elo criar soluções exclusivas para atender às suas reais necessidades. A Elo está no Brasil inteiro, nos eventos, shows, futebol e muito mais. Em 2019, foram mais de 100 ações promocionais. Os emissores vêm de todas as áreas: serviços, redes varejistas, financeiras. Já são mais de 30 grandes marcas emitindo o cartão Elo, com aceitação em todos os adquirentes e principais facilitadores de pagamentos do país. Ter um parceiro forte, ágil e dedicado ao seu lado impulsiona suas vendas e transforma o seu negócio. Venha com a Elo.